Olá, tudo bem? Eu sou Zezé Mota e estou aqui para inaugurar uma nova fase no Histórias Inspiradoras. Esse projeto lindo começou ano passado como um dos pilares de DEI, uma iniciativa global que significa diversidade, equidade, inclusão, assuntos que estão sempre em pauta no I e fazem parte dos nossos valores. E para iniciar nossa nova fase, nós vamos bater um papo super especial com a Flúvia Lacerda, em homenagem ao Dia das Mães. Oi, Flúvia! Seja bem-vinda, tudo bem? Eu fico feliz demais pelo convite, Zezé. Que honra, na verdade, ser entrevistada por alguém como você. Me conta um pouco sobre a Lu e o Pedro. Quando você ficou grávida deles? A Lu eu tive ainda muito jovem, né? No final da minha adolescência, uma daquelas histórias de não ter muita noção da complexidade do que é maternidade, né? Que é muito comum, né? É muito comum, a gente não tem muita noção do quanto vai ser, do quanto é árduo o papel de mãe, né? Já o Pedro, eu tive o Pedro depois, né? Eu já estava no meado dos meus 30 anos e já foi uma experiência completamente diferente, ambas as situações. Você já falou em algumas entrevistas que parir o Pedro sozinha não foi fácil. Conta pra gente essa história. A minha experiência de ter o Pedro como mãe solo foi bem mais complexa, né? Acho que muito a ver também com problemáticas que eu tinha passado em relação à morte do pai dele antes dele nascer. Existia todo um histórico por trás que tornou esse momento bem mais difícil, né? Graças a Deus, eu tive o apoio da minha mãe, o companheirismo da minha mãe em todo o processo de gravidez e consegui superar tudo. Mãe é mãe. Mas o lado emocional foi muito mais difícil, justamente por esse contexto. Flúvia, como você descobriu que o Pedro era uma criança com autismo? E existem alguns sinais que os pais devem ficar atentos? Ele foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses. A gente começou a perceber durante o processo de desenvolvimento na primeira infância mesmo, né? Que algumas coisas não estavam se desenvolvendo como elas deveriam. Acho que o principal para a gente foi a falta de balbuciar algumas palavras que são típicas da idade, né? E aos poucos a gente foi percebendo outras coisas. O Pedro não gostava de brincar com carrinho como a maioria das crianças gosta, que é mexer no carrinho de um lado para o outro com a rodinha para baixo. Ele gostava com a rodinha para cima, ele gostava de ficar virando a rodinha do carro, mas de uma forma muito compulsiva, né? Ele tinha muitas questões alimentares, sensoriais, a sensibilidade ao som, a questão de texturas de comida e por aí vai. Na época em que Pedro nasceu, a Lua tinha mais ou menos 14 anos. Isso. Como ela reagiu à chegada de um irmão mais novo? A Lua sempre foi uma menina muito doce, né? Muito calma, muito companheira, muito amiga. E eu acredito que pela família toda estar passando naquele momento uma situação muito traumática, né? Que a gente estava vivendo. Em relação à morte do pai do Pedro, né? Eu ainda estava com 3 meses de gravidez e ela... Nossa, ainda teve esse detalhe esse agravante. super... exatamente, agravante. Eu acho que foi um momento muito bonito na vida da gente, né? Uma união de nós 3 que acabou acontecendo de forma bem mais profunda, acho que por causa disso, né, também. Como é a relação entre eles? Eu diria que bem companheiro, né? A Lu é super protetora do Pedro. Eu acho que o Pedro é um autista não verbal, ele tem 8 anos, ele não fala. E a gente meio que desenvolve instintivamente essa questão de comunicação, né? Porque o ser humano acaba... Dentro dessa vida, dessa etapa de vida onde eu descubro um filho autista e a vida se desenvolve no entorno dele, dentro de casa,
eu acabei descobrindo que o ser humano não se comunica só através de palavras, né? E aí a gente acaba desenvolvendo uma sintonia que às vezes eu brinco que eu falo que é meio telepática, né? E eu acho que a Lua também tem isso com o Pedro, essa coisa toda de saber o que ele quer, entender o que ele está sentindo. Olha, eu sei que vocês moraram nos Estados Unidos, depois foram para Roraima e recentemente vocês estão em São Paulo. O que te motivou para fazer essa mudança? Eu morei nos Estados Unidos a maior parte da minha vida, eles nasceram lá, e aí eu acabei também, depois de muitos anos sozinha, acabei me apaixonando, e isso me moveu a me mudar para Roraima e tentar uma nova etapa de vida. A Roraima foi a cidade onde eu cresci, e eu sempre tive esse anseio de dar mais liberdade para o Pedro, principalmente, né, de ter espaço para correr. E nós passamos 4 anos morando lá numa fazenda e foi maravilhoso. A adaptação da Lua foi tranquila? A adaptação da Lua foi tranquila. Ela tinha uma certa familiaridade já com vir ao Brasil, né, apesar de não dominar o idioma. Ela basicamente cresceu viajando o mundo comigo por conta do meu trabalho, e eu acho que essa questão de adaptação em outros lugares não é uma coisa muito complexa para ela. E como está sendo buscar uma escola para o Pedro? Você acha que está sendo mais difícil encontrar um lugar que aceite crianças com espectro de autismo? Nós tivemos muita dificuldade. Eu bati na porta de 20 escolas e o meu filho foi rejeitado em todas elas. Existem leis que rezam algo que não é cumprido, então foi muito difícil. E como que o Pedro reagiu a tudo isso? Considerando o fato de que é difícil para a gente determinar exatamente como ele se sente em relação a muitas coisas pela falta da comunicação verbal, ele não tem nenhum tipo de impedimento intelectual, né? Ele tem compreensão das coisas, e eu imagino que não deve ser agradável para ele escutar certas coisas. Então aqui em casa a gente tem uma cautela em relação ao como e o que a gente fala na frente dele, né? E pensando, puxa vida, a Flúvia já passa por toda essa situação de ter que lidar, né, com os desafios de ter um filho especial. E ainda por cima tem os quilinhos a mais, não é? Ser uma mulher gorda num país preconceituoso como o Brasil é um desafio diário, né? Eu achei que justamente por eu sempre ter vivido esse tipo de realidade, que eu estava completamente preparada para seguir essa jornada do lado do Pedro, sendo a mãe do Pedro, sendo a protetora do Pedro, né? Eu tento sempre buscar uma forma de ver o copo meio cheio de beleza, talvez eu estivesse precisando de engrossar a casca um pouco mais, não sei. Eu queria saber também agora um pouco da Lua, que está com 22 anos, uma idade de criar independência e tal e tal. Como vocês estão lidando com essa fase da Lua? Nós passamos por muitas turbulências, como o mundo inteiro, né, durante a pandemia, problemas de ansiedade, depressão. A Lua passou por isso. Claro. A Lua veio para o Brasil para ficar perto de mim, para a gente fazer um acompanhamento psicológico com profissionais para ajudá-la a sair de tudo isso. Graças a Deus ela conseguiu, a gente está persistindo aí. E a gente está, acho que numa fase preparatória para começar a alçar voo de novo. Existe um movimento que visa falar sobre maternidade de uma outra forma. Maternidade de uma forma sem filtros. O que você acha disso? Eu sou grande fã e adepta. Eu acabei compreendendo que ainda se passa uma ideia muito fantasiosa sobre maternidade para as mulheres, né? Pressão familiar para que você se torne mãe e todo mundo dá pitaco na sua maternidade, mas as mulheres devem ter o direito de fazer a escolha que querem, bem entende, porque cada um sabe onde seu calo aperta, né? Quais foram as maiores dificuldades
que você encontrou na jornada como mãe. Esse sentimento de será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou sendo uma mãe adequada o suficiente? Será que eu me esforcei o suficiente? Aquela coisa da síndrome do impostor da maternidade, né? Você encontrou dificuldade em conciliar a sua carreira com a maternidade. Eu sempre digo que eu nunca, e acho que nenhuma mulher deveria comprar essa ideia de que ser mãe e ser mãe, a mãe perfeita, o que também não há, né? E ter uma carreira 100%, com 100% de sucesso e êxito em todos os sentidos, isso não existe, é impossível. Então, Flúvia, para encerrar, quais são as maiores alegrias de ser mãe? São as pequenas coisas, né? Aquele momento que você está caminhando dentro de casa e está ali seus 2 filhos debaixo da asa, né? É um momento de êxtase, é aquela bomba de ocitocina na cabeça, né? De felicidade, de estar vivendo aquela coisa muito plena de estar perto dos meus filhos o tempo todo. Flúvia, queria te agradecer muito por essa entrevista maravilhosa. Você é um exemplo de que querer é poder. Obrigadão, parabéns. Zezé. Foi uma honra falar com você, viu? E aí, quero mandar também um beijão pro Pedro e pra Lua. Pedro, obrigada. Lua. Como é que é? Exato. Obrigada, Zezé. Um beijo.